Muito bem. Parte 2, relacionado a alelos múltiplos vinculados ao sistema ABO, tá? Então eu vou dar um enfoque um pouco diferente do que a gente já viu na primeira aula, tá? Então nessa segunda aula, uma continuação, a gente sabe que quem é do grupo A tem aglutinogênio A e tem aglutinina anti-B, tá? E isso faz com que as transfusões possam não acontecer aleatoriamente, tem que ser uma transfusão, no caso, direcionada, tá? Bom, como que os vestibulares gostam de cobrar isso da gente? Bom, aqui a gente sabe que se uma pessoa, um cruzamento, né, de uma mulher com um homem, né, um casamento, vai acontecer assim. O homem é do tipo IA e zinho, e a mulher é do tipo IA e B. Então ela é do tipo AB e o homem é do tipo A, só que ele é heterozigoto, tá? Nesse caso, nesse casamento, né, nós podemos ter filhos com tipo A e tipo AB e o tipo B, tá? Então, se perguntasse para você qual é a probabilidade desse casal gerar uma criança do tipo A, você colocaria lá 50%. E uma pessoa do tipo, uma criança do tipo AB, nesse caso seria 25%. E aqui 25%, tá? Então, na circunstância de alelos múltiplos, tá? A gente tem que lembrar que esses alelos aqui, tá? Eles vão apresentar esse caso de codominância, tá? Assim como uma dominância completa entre eles. E assim sendo, a gente pode fazer casamentos diferenciados, tá? Eu posso, por exemplo, deixa eu deixar esse aqui mesmo, ó. Eu posso fazer o casamento de um IA com IA e B. A gente vai ter somente AB. Se eu casar uma pessoa heterozigota para IA e zinho com IB e zinho, a gente vai ter todos os tipos sanguíneos, IA, IB, AB e O, né? O heterozigoto aqui com o heterozigoto aqui. E assim os vestibulares vão cobrar da gente, tá? Então, nessa circunstância, nesse cruzamento, esse casamento, tá? Eles podem te dar algum indício para você montar os pares de alelos, tá? Vamos imaginar que ele pergunte assim: uma pessoa que apresenta os dois aglutinogênios casa-se com uma pessoa que tem as duas aglutininas, tá? Então a gente teria uma pessoa do tipo AB casando com uma pessoa do tipo O, tá? E isso daria então uma descendência. E essa descendência ela pode ser então associada, né? Então você vai ter os filhos, né? Como que os filhos vão se apresentar, tá? Um outro fato muito importante, que aqui não está determinado, mas a gente pode bater um papo quanto a isso, é se porventura ele falar da questão do sexo, tá? Por exemplo, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança do sexo masculino, um menino, do tipo A, Então, você teria calcular primeiramente a chance de ser menino, que é 50%, vezes a possibilidade dele ser do tipo A. Né? Lembra que a gente aprendeu, né, a regra do E e a regra do OU? Então, quando eu falo um e outro fator, tipo menino e do tipo A, nós multiplicamos. Então, como aqui dá 50%, é meio, tá? Mas é vezes 50% de ser menino, vai dar 1/4 de possibilidade, ou seja, 25% de chance dele ser assim, tá bem? Então, essa circunstância toda pode ser trabalhada, vinculada ao que nós já sabemos, tá? Com aquilo que a gente acabou de aprender, tá? Uma outra questão muito importante está aqui, tá? Isso aqui é uma genealogia, lembrou? Essa árvore genealógica, ela tem vários parentes e não parentes, né? A gente tem aqui 1, 2, 3 gerações, que é o caso mais clássico, mas pode ser que sejam mais gerações, tá? Onde eles estão numerados de maneira sequenciada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, tá? E aí, na questão do sistema ABO, a gente usa isso aqui como uma estratégia para resolver exercício. Escute, por favor, tá? Toda vez que você encontrar uma questão cujo enunciado te apresentar pai e mãe, tá, das crianças, então veja que a incógnita é essa criança aqui.
Então ele falou do pai e da mãe, tipo, o João e a Maria. Só que ele vai falar, o João tem os pais, ou seja, o pai do João é do tipo a mãe do João. Quando começar a falar sobre parentescos, vai para a genealogia, tá? Não, digamos, abra mão da genealogia, beleza? Por quê? Porque a genealogia vai te dar toda a visão para a sua resposta. Muito bem. Então imagine uma seguinte circunstância. Falou do João e da Maria, que são os pais dessa criança. Só que o João e Maria, a gente não consegue saber exatamente qual é a tipagem, porque a gente depende um pouquinho dos parentais, tá? Então ficaria mais ou menos assim. O João é O e a Maria é A. Como que são, no caso, os pais aqui? Como que é o genótipo exato do João e da Maria? Tá? Essa seria, então, a forma com que você conseguiria a resposta, fazendo a genealogia. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho que puxar aqui, eu não reparei também, tenho que puxar aqui um tracinho. Está aqui o tracinho, tá? É que parece que a gente não está vendo, mas tá aqui, tá bom? Então, ó, a Maria é do tipo A. O pai é O. Então eu posso ter certeza de que ela é IAizinho. Certeza absoluta de que ela é IAizinho. Essa daqui, no caso, né? O rapaz aqui, o João, ele é O. Então ele é Izinho, sem menor problema. Tá? Então, como que seriam os genótipos dessa criança? Bom, essa daqui a gente já sabe, né? Então ela é A, mas ela vai ser IAizinho, porque ela vai herdar o Izinho do pai. E esse aqui, como é que é esse menino aqui? Que na verdade é o primeiro, né? O primeiro menino. Como que ele vai ser? Bom, ele pode ser Izinho do pai com IA da mãe, A. Mas ele pode ser Izinho do pai com Izinho da mãe, O. Então essa criança aqui pode ser do tipo A ou do tipo O. Tá? Então a pergunta é, qual a probabilidade dessa criança ser do tipo A? 50%. Qual a probabilidade de ser do tipo O? 50%. Tá? Se perguntasse qualquer outra tipagem sanguínea, daria 0 nessa circunstância. Tá? Professor, e se ele perguntar para a gente os outros genótipos, as outras pessoas? Bom, você teria total condição de responder, né? Por exemplo, ó, aqui tem A, aqui tem B. Então, essa pessoa só pode ser AB, né? A, B, porque os filhos dela têm A e o outro tem B. Tá? Então, aqui ela vai ficar IAizinho e Bizinho, tá? E aqui IAizinho, tá bom? E essa daqui, como é que seria essa mulher? Bom, como aqui o menino é do tipo O, eu sei que ela é O. Ela tem que ser O de qualquer maneira. Tem que ter o Izinho de qualquer maneira, tá? Como ele herdou, a menina aqui, né? O rapaz herdou o O, então aqui a gente sabe que ele é A. Izinho, porque ele aqui doou o Izinho para o filho. E aqui, a gente tem total certeza de como que é esse aqui? Não dá para saber. Porque ela pode ser IAizinho, IBizinho, Izinho. Tá? O fato é que ela tem Izinho. Então eu não tenho como determinar esse genótipo. Então existe essa circunstância também. O genótipo não determinar. Beleza? Muito bem. Bom, passando agora para uma outra questão. O sistema RH. Tá? De ABO, então, é isso que eu preciso que você aprenda, tá? O RH é um outro fator, uma outra tipagem sanguínea, tá? E o que determina o RH? Bom, determina que a pessoa vai ser positiva ou negativa. A pessoa, quando é positiva, é que ela possui a proteína, no caso, o fator RH, presente em suas hemácias, tá legal? Então, a proteína encontrada na hemácia que vai se comportar como um antígeno, mas é, nesse contexto, um aglutinogênio. Tá? Aglutinogênio já é algo que você sabe. Tá? Então, uma pessoa do tipo positiva, ela vai ter o aglutinogênio RH nas suas hemácias. Já uma pessoa RH negativa, ela não vai apresentar o RH nas hemácias. Simples assim. Tá? O fato é, o positivo tem e o negativo não tem o aglutinogênio, ou seja, o fator RH. Tá? Aí, nós teremos duas possibilidades. O RH positivo, ele é dominante, então ele pode ser errão ou errão errinho.
Já o RH negativo, ele é R1. Por quê? Porque ele é recessivo, tá? Então, o dominante é aquele que vai produzir o fator RH. E o recessivo é aquele que não vai produzir o fator RH. Simples assim, tá? Uma outra circunstância importante é que o RH negativo pode doar para o positivo. Só que o positivo não pode doar para o negativo. Por quê, professor? Bom, o fato dele ser positivo significa que ele não vai apresentar o anti-RH. Ou seja, a aglutinina, o anticorpo, o anti-RH. Não vai apresentar se ele for positivo. Caso ele seja negativo, ele poderá apresentar o anti-RH. Mas por que poderá? Porque existe a seguinte circunstância. O negativo, ele só vai começar a produzir anti-RH, só vai começar a produzir o anti-RH se ele receber sangue positivo, tá? Então, se o negativo receber sangue positivo, ele vai começar a produzir anticorpos. E aí que vem a circunstância. Professor, mas na primeira doação já vai dar problema? Não. Só se for transfusões recorrentes, tá? Então, uma pessoa negativa recebeu do positivo a primeira vez, produziu o anticorpo, o anti-RH. Se ele recebeu uma segunda vez o positivo, esse anticorpo presente no corpo da pessoa vai manifestar, então, a reação imunológica, tá? E essa reação imunológica ela pode ser muito intensa, causando problemas seríssimos, tá? Como as aglutinações. Assim como o ABO, o RH também pode causar aglutinações, ou seja, formar grumos, empelotar o sangue. E isso vai causar um problema muito sério na pessoa, tá? Levando até a morte, inclusive. Bem? Bom, diante do fato do RH positivo e negativo, nós temos uma circunstância importante, a eritroblastose fetal, tá? Eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Doença hemolítica do recém-nascido, tá? Essa condição, ela é assim, necessariamente assim. A mãe tem que ser negativa. O pai tem que ser positivo. Por que o pai tem que ser positivo? Ora, porque em sendo a mãe negativa, o pai é o único que vai gerar criança positiva. Porque a criança necessariamente tem que ser positiva. Então, para a eritroblastose, grava isso, tá? Grava isso. A mãe é negativa, o pai e o filho são positivos. Isso vai gerar um problema, tá? Por quê? Porque durante a gestação, ou principalmente na hora do parto, o sangue da mãe e do bebê vão se misturar. Durante a gestação é bem difícil acontecer. Na hora do parto é bem fácil acontecer. E nesse momento que o sangue da mãe e do bebê se misturam, tá? Um vai passar para o outro, é que mora o perigo. Por quê? Porque o sangue do bebê é positivo e o sangue da mamãe é negativo. Então, o sangue do bebê passa para a mãe, fazendo com que a mãe comece a produzir anti-RH, ou seja, anticorpos. Nesse momento, a mãe está sendo sensibilizada, imunizada, produzindo anti-RH. Para esse primeiro bebê, sem problemas, tá? Então, o bebê nessa primeira gestação, tudo tranquilo. O problema será o segundo, ou a segunda gestação, o segundo filho. Se a segunda gestação tiver uma criança também positiva, na hora que troca sangue da mãe para o bebê, o sangue da mãe vai para o bebê, sendo a mãe agora imunizada, ou seja, sensibilizada, os anticorpos que estão na mãe passam para o bebê. E assim o bebê passa a ter, então, a eritroblastose fetal, que também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Por quê? Porque nesse momento está causando a hemólise, o rompimento das hemácias, tá? Então, na hora que o anticorpo da mamãe pega o bebê, vai começar a romper as hemácias. Isso vai levar a criança pós-nascimento a um quadro de amarelamento, a icterícia, tá? E se isso for prolongado, né, vai levar a criança à morte.
tá bem? Existem casos de eritroblastose que não levou a criança à morte, tá? Mas existe a evolução até a morte, tá? Então, o fato aqui é bem simples. A primeira criança fez com que a mamãe negativa ficasse imunizada. A segunda criança, em sendo positiva, ela vai ter esse problema, caso a mãe tenha sido imunizada, tá? Existe um recurso para evitar com que isso tudo aconteça, tá? Primeira criança é positiva. Nasceu a primeira criança. O médico vai lá, né? O obstetra vai lá e aplica uma injeção que é um soro na mamãe negativa, tá? Isso vai acontecer para a mamãe negativa. O que esse soro vai fazer? Vai destruir as hemácias do bebê que estão circulando no sangue da mãe, evitando com que essa mamãe seja imunizada, sensibilizada. Logo, vai evitar com que a segunda criança tenha eritroblastose, tá? E assim, cada filho que se nascer positivo, a mamãe vai ter que tomar esse soro, né, na sequência. Beleza? Bom, então essas são as informações que eu precisava passar para você relativo ao sistema ABO, né, dentro dos alelos múltiplos, e relativo ao sistema RH, com a tal da eritroblastose fetal, tá bem? Vou preparar uma listinha e vou lançar esse material lá no WhatsApp de vocês, beleza? Até uma próxima, tchau, tchau.